Respectivos cidadãos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Sérgio. É isso aí, 5 horas e 10 minutos, o dia tá muito bonito, então eu quero aproveitar esse vídeo, citar um pouco aí da minha convivência com o Peugeot 208, pouco mais de 4 meses aí com o carro, e diferente do último vídeo, esse vai ser comentado. O último ficou só no som natural, né? Tá aqui a chave do veículo para vocês olharem novamente, chave canivete. Uma chave bem popular na Peugeot. É uma chave que não deixa de ser bonita, né? Então tá aí, vamos falar de 10 pontos com base na minha convivência com o carro que agradam, né? Bom, o primeiro ponto positivo, ele é bem óbvio, é o design do carro, né? Particularmente para mim é o carro mais bonito aí da categoria. Não vejo nenhum hatch compacto no nosso mercado mais bonito que ele. No mercado europeu tem o Clio, né? Que já está há boas gerações à frente do que era vendido aqui, mas isso é uma coisa lá para o mercado europeu, né? E a Peugeot foi muito feliz no design desse carro. Tem o farol full LED, uso do preto piano nas rodas de liga leve, nos espelhos, no aerofólio. Então a Peugeot mandou muito bem no design desse carro, tanto externo quanto interno, né? Sejamos honestos. Ele ficou um carro em questão de design muito bem acertado. A interna do veículo, conforme vocês conseguem observar também ali no painel, né? O carro está com 3.208 quilômetros. E a interna dele também é bem agradável aos olhos. Isso é importante, né? Até porque carro no nosso país é caro, né? Tanto zero quanto usado. Então a interna do veículo agrada também. Outro ponto a destacar, além desse primeiro aí, que é o design tanto interno quanto externo, são os itens de série, né? Levando em conta o preço dele com carros concorrentes, né? Os botões no volante, aqui na porta tem os 4 vidros com um toque, tem espelho elétrico. Vamos adentrar o veículo aqui. Você tem o ajuste de altura no volante, tanto em altura como em profundidade. Dá para regular bem, aquela regulagem que não despenca, né? Então, isso é bem legal. A central multimídia dele. Os botões que funcionam para o ar-condicionado. Mais abaixo nós temos a manopla do câmbio. Passando para a parte superior. Luz interna. O teto panorâmico, que abre manualmente. Tá aí também. Vou deixar até aberto, em função da claridade do dia. Ele faz o check control. Tá aí a central multimídia também dando avisos. Enfim, itens de série nesse carro. Bem agradável. Tem controle de estabilidade, tem controle de tração. O som você tem boas regulagens também. Você vem aqui em áudio, você tem o equalizador de grave, médio e agudo. Fora também essa regulagem, eu quero mais som para o motorista, eu quero mais som para o passageiro, ou para trás, enfim. A multimídia dele tem uma funcionalidade legal. Enfim, a ergonomia do veículo também é muito boa. Então, além desse ajuste de altura e profundidade do volante, nós temos do banco, né? Então, em questão de ergonomia, ele é um carro que serve bem também. É o terceiro ponto que eu tenho para destacar para vocês, né? Temos itens de série como ponto positivo, o design do carro, a ergonomia. E também envolve um pouco a questão da ergonomia, o peso da embreagem do veículo. O peso da embreagem é bom, é uma embreagem macia, bem legal de você estar fazendo o acionamento dela. Não é dura. Tem o engate do câmbio. O câmbio ele é levemente borrachudo, mas ele é leve. Engata tranquilo.
Ele é um pouquinho só mais pesado que os engates do Honda City DX 2019, o carro anterior que aparecia no canal. Mas os engates também agradam, sem nenhum problema, tá certo? O quarto ponto desse carro é o comportamento dele. E ele é um carro que tem um comportamento de suspensão muito bem adequado. Então ele é um carro que, tanto aqui para o asfalto, como para o pavimento irregular, ele é um carro que se sai bem. Ele tem uma suspensão bem ajustada, bem acertada para o nosso pavimento. E o ruído do motor também, ele praticamente não invade a cabine. Ele é um carro silencioso, é um carro gostoso de você andar. Ele é um carro gostoso de você viajar também. Eu fiz um bate-volta com esse carro no final de janeiro para o litoral. E eu digo para vocês que o comportamento do carro foi muito bom. Levando em conta que a minha experiência anterior com um carro 1.0 foi com um Fiat Palio 1.0 2008. Então, até o dia que eu fui fazer test drive nesse carro, eu acreditava que seria muito ruim. E eu me surpreendi, honestamente. Claro que não é um carro que te empolga no desempenho, isso é óbvio. Mas levando em conta que ele é um carro 1.0, eu acredito que ele está bem acertado. E eu também não sou um condutor que preza por pressa ou anda forte. Como vocês sabem bem, quem me acompanha aqui sabe que eu priorizo uma tocada tranquila com economia, né? Gasolina aqui no nosso país não é barata mesmo. Então o ruído da cabine é muito bom. A posição de dirigir é ótima. O carro a 100 km por hora está um pouquinho abaixo dos 3.000 giros. Quase encostando nos 3.000 giros. Mas ainda assim abaixo. Então ele é um carro que para viajar, ele passa uma sensação muito bacana também. Ainda mais por causa daquela questão dos 3 cilindros, dos ruídos. E esse carro se sai muito bem nisso também. Então é uma outra questão bem legal para falar do comportamento da suspensão do carro, o acerto do carro. É um carro com uma boa estabilidade. E enfim, não tenho do que falar com relação a isso aí. Uma outra qualidade bacana desse carro é a qualidade sonora dele. Então você vê que ele tem os tweeters com uma boa posição. Tem o falante de porta. Ele tem som atrás também. Som atrás funciona. Se quiserem eu posso fazer um vídeo aí com alguma música sem direito autoral. Mas a experiência sonora desse carro agrada bastante. Ainda mais que eu saí de um Honda City DX 2019, lembrando que era o City de entrada, né? O City de entrada ele não tinha, por exemplo, o tweeter, ele só tinha predisposição. Então faltava um agudo legal no carro, um agudo bem definido. Tinha graves e médios legais, mas faltava um agudo. E nessa questão o 208 arrebenta, é muito bom também, tá? Um sexto ponto muito bacana desse carro é o preço de revisão tabelado, que evita surpresas. Diferente do que aconteceu comigo com o Honda City DX 2019, que na época o carro foi comprado lá, era em fevereiro de 2019, e a revisão dele não era tabelada, a promessa é que seria barata e não foi. Eu tomei uma bela de uma surpresa. Inclusive, se vocês forem no site da Honda e forem verificar as revisões do Honda City 2019, vocês verão que elas são mais caras, inclusive, que o City novo, que usa injeção direta. É bem curioso. Esses dias eu até estava vendo a revisão do Honda Accord, que tem uma revisão, por exemplo, da de 40 mil, que é mais barata que a de um City 2019. Pois é, né, pessoal? Vai entender, né? E o 208, ele tem a revisão tabelada. E isso, sem dúvida nenhuma, é legal, dá uma previsibilidade, dá até um conforto a mais, digamos assim, né? Enfim, pontos que para mim não incomodam, mas claro, a gente tem que falar o espaço interno, né? Ele não é um carro muito espaçoso, ele não é um carro que para pessoas com estatura mais alta ele vai ser muito confortável. Não vai, né? Claro que nós temos que lembrar que ele é um hatch compacto, mas ainda assim, ele não é da categoria dele o mais espaçoso atrás, né? Aqui a padronagem dos bancos dele também, acho bem legal, tá? Esse é um ponto que eu diria negativo,
Tem essa questão, né, do espaço interno dele, que pode desagradar quem precisa de mais espaço ou quem anda com mais pessoas dentro do carro. Outra questão é o porta-malas. O porta-malas dele tem 265 litros. Espaço para mim, por enquanto, não é uma coisa muito necessária. Mas para quem vai ficar de olho aí num hatch compacto e está pensando num porta-malas um pouco maior, aí é sem dúvida que o Onix e o HB20 você deve de levar mais em consideração. Talvez até mesmo o próprio Polo, tá? Outro ponto que é legal eu destacar desse carro, que pode também contar como um ponto negativo, mas que eu acho que facilitaria a convivência com o carro, é a questão do comando do ar-condicionado. Por exemplo, você está aqui lidando na mídia USB, ou está lidando no rádio, por exemplo, enfim, está por aqui, né? Aí você quer ir para o ar-condicionado, né? Você tem que clicar aqui nessa tela, ou então você vai aqui no painel. Por exemplo, cliquei aqui, já foi para a questão da climatização, beleza. Mas, por exemplo, novamente, né? Você pode acionar por aqui também. Aí você chega no menu do ar-condicionado. Mas eu acredito que essas teclas aqui, por exemplo, o que poderia ser feito é algo mais intuitivo. Por exemplo, aqui você pressiona para cima, sobe a temperatura do carro, deixa o ar mais quente. Você clica para baixo, deixa mais frio. Algo que você pudesse regular por aqui, né? Ao invés da tecla Max AC, também você controla o nível da ventilação. Poderia ser feito alguma coisa por aqui, ao invés de você ficar dependendo da tela, né? Não acho muito bacana, né? Claro, ainda bem que ele tem o circulador aqui, desembaçador, bacana. Mas eu acho que essa questão das teclas podia ser mais intuitiva, tá? Ao invés de você ter que ficar aqui olhando para a tela o que você vai fazer. Isso é uma coisa que eu acho que para uma próxima geração ou para uma reestilização no carro, isso poderia melhorar, tá certo? Outro ponto que eu vou destacar para vocês que não é tão positivo assim, se trata da luz de teto. Agora, tudo bem, estamos de dia, tudo certo. Mas vocês lembram que lá em 2013, o Peugeot 208 já oferecia, claro que na versão top de linha, a grife, né? Mas já oferecia plafons com LED, tinham 3 lâmpadas, salvo engano, tá? Aqui pra frente, até que não faz tanta falta assim você ter mais de uma luz. Mas o problema é para os ocupantes traseiros. Então faz falta uma luz ali assim, que tivesse um acionamento. Poderia até ser uma luz dessa forma, única, que já bastaria, já solucionaria melhor o problema de não ficar assim tão escuro. Eu acho que uma luz só de teto para esse carro, eu acho pouco, humildemente, tá? Então, a questão não é nem ser o LED que tinha no Grife 2013, que vinha, né, nos Grife 2013, até depois vinha, eu não me lembro até quando que foi aquele plafond de LED, mas veio por um tempo. Mas enfim, poderia ter lâmpadas auxiliares aqui e esse plafond simples do jeito que ele poderia ser lá atrás, tá? Então, desses 10 pontos que eu falei do carro para vocês, tem esses 4 que você tem que ficar bem atento, né? Que, como eu falei, espaço interno, porta-malas, essa questão que particularmente eu penso assim do ar-condicionado e da iluminação de teto, tá? Outras observações que eu faço, claro, não dá pra gente exigir muito, né? Mas enfim, essa área aqui seria legal se fosse em tecido, tanto aqui como atrás também. Claro que se na frente é plástico duro, atrás também vai ser, né? Mas enfim, né? É o que se espera da categoria. Não vou listar isso como um ponto negativo, mas enfim, né? Essa parte aqui em tecido seria legal. Se um dia me der na cabeça, eu vou acabar fazendo. O volante em couro também seria uma questão um pouco mais agradável. E tem pessoas que estão substituindo esse quadro de instrumentos pelo quadro digital, até mesmo nessa versão Stile. Então, o legal é que justamente você ganha o marcador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor, que nesse caso aqui não tem. Tá? E o curioso é que se você for ver o quadro de instrumentos analógico do 208 europeu, você tem o marcador da temperatura do motor. Ele fica aqui na ponta. Ficaria aqui nessa ponta e aqui nessa ponta, se eu não estiver enganado, o marcador do nível de combustível, tá?
Ou então o marcador da temperatura do motor é aqui e o do combustível é desse lado aqui. Mas eu sei que na Europa tem um quadro de instrumentos analógico que é mais completo que esse daqui, tá? Então, enfim. Bom, para finalizar, pessoal, questão de problemas, não tive nenhum problema com o carro. É muito desagradável as experiências que às vezes a gente vê na internet de pessoas comprando carro zero e tendo problema, né? É uma grande lástima, né? No meu caso, não aconteceu nada, tá tudo certo, tudo conforme o previsto. E é isso daí. Tá bem legal a convivência com o carro. Consumo de combustível, eu acho que tá cedo para eu dar um panorama bem legal para vocês. Mas o que eu posso apurar é que aqui dentro da cidade onde eu moro, lembrando, eu moro numa cidade que tem entre 30 e 35 mil habitantes. Aqui dentro ele está fazendo por volta de 14 km por litro. Tá uma média muito boa. Estrada, eu não andei muito em estrada com ele. Tirando aquele bate e volta que eu fiz ao litoral um dia, num domingo, eu não andei em longas distâncias na estrada com ele para poder falar para vocês, tá? Mas adianto que com o consumo de combustível, esse carro ele é amigo do bolso. Esse carro tem um consumo bem adequado, bem conforme eu esperava. Então, tá aí. Esse é o panorama que eu tenho para dar para vocês. Lembrando que esse carro usa um motor 1.0 da Fiat. Ele tem um repetidor da seta. Opa, já tinha travado, nem me dei conta. Acontece, né, gente? Alerta de faróis acesos. Até legal mostrar também o sistema de iluminação. Aqui é halógeno. Na frente é tudo full LED. Aliás, é uma coisa bem interessante, né? Porque esse carro não tem farol de neblina. Então vai ser legal eu apresentar para vocês, mais agora no inverno, que aqui no sul do Brasil tem essas condições de neblina nas estradas. Eu vou querer ver a funcionalidade desse conjunto de faróis aí quando a gente tiver uma condição mais adversa nas estradas, tá, pessoal? Então, bem legal poder estar falando disso daí para vocês. Então tá, pessoal, no mais é isso daí. Essa é a convivência que eu tô tendo até agora com o carro. Tem bastante pontos positivos, alguns pequenos pontos a melhorar, mas no mais, tudo certo. E é isso daí. Eu agradeço quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.